Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 13, onde vamos ler os versos de 10 a 17. Lucas, capítulo de número 13, versículos de 10 a 17. Diz a palavra de Deus: E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele, por Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Queridos irmãos e amigos, aqui nós encontramos um milagre que é narrado unicamente por Lucas. Lucas é o único dos evangelistas que narra esse episódio, a cura dessa mulher paralítica, dessa mulher que tinha esse problema sério, grave de coluna, que era envergada, que era curvada, e que num dia de sábado recebeu de Jesus o milagre da sua cura. Algumas verdades ressaltam claramente aos nossos olhos quando nós lemos esse texto, mas eu gostaria de destacar apenas algumas dessas verdades. Começando pelo que diz o versículo 10, e ensinava no sábado numa das sinagogas. É interessante que Jesus, ele tinha por hábito estar nas sinagogas. Ele tinha por hábito congregar todos os sábados, ininterruptamente, ele estava nas sinagogas. Isso é muito importante porque estamos vivendo uma época da história que é designada pela maioria dos cientistas sociais de pós-modernidade, que, segundo eles, teve início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, teve início, portanto, na segunda metade do século XX, e que é caracterizada, entre outras coisas, pelo hedonismo, pela aversão a dogmas e instituições, pela relativização de valores, pela não crença em verdade absoluta. Mas, apesar de isso ser uma coisa que afeta, com certeza, muito mais o mundo sem Deus, acaba, às vezes, também afetando um pouco a igreja, ou o meio evangélico, ou o meio cristão. Vide, por exemplo, esse fenômeno recente dos últimos anos de crescimento dos desigrejados, daquelas pessoas que querem viver uma espiritualidade, uma vida cristã, longe da congregação, longe da igreja. Querem viver uma vida cristã à parte da congregação. Isso é uma coisa que faz parte do espírito do nosso tempo. Porque as pessoas estão cada vez mais avessas à instituição, às instituições de forma geral, e aos dogmas, e justamente por causa disso, elas preferem viver uma vida cristã desvinculada de instituições, de congregações, enfim, de ajuntamentos de cristãos, quando Jesus, muito ao contrário, ele estava todos os sábados nas sinagogas. A Bíblia vai falar várias vezes que era um costume dele. Por exemplo, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4. Nós encontramos no versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas
sinagogas. Ele estava visitando cada sábado numa sinagoga da Galileia. E havia muita sinagoga naquele tempo. Só para você ter uma ideia, na época de Jesus havia mais de 300, quase 400 sinagogas só em Jerusalém. Imagine então ali naquela região toda, né? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ainda em Mateus, no capítulo de número 9, nós vamos encontrar o apóstolo Mateus dizendo, versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Veja, ele não concentrou seu ministério apenas na Galileia, claro. Ele passou grande parte do seu ministério na Galileia, ele começou ali na Galileia, como havia sido profetizado, inclusive, pelo profeta Isaías, no livro que leva o seu nome, no capítulo de número 9. Mas veja, o texto diz que ele percorria todas as cidades e aldeias. Ele não se deteve apenas na Galileia, mas ele percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles, ou seja, em todas as cidades e aldeias onde ele estava, quando chegava o sábado, ele ia para a sinagoga daquela cidade, daquela aldeia. Ele estava todos os sábados lá. Quando Jesus ele é julgado de forma injusta lá no Sinédrio, João capítulo 18, ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 20. Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam e nada disse em oculto. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo. Jesus, às vezes, ele ensinava fora, claro, porque o dia da reunião era o sábado, mas de domingo a sexta, Jesus estava no seu ministério peripatético, andando de cidade em cidade, e as multidões atrás dele, e então ele parava e pregava as multidões, ensinava as multidões, como o seu célebre Sermão da Montanha, né, em que ele se assentou e começou a falar àquela multidão, ao pé dali da montanha. Porém, no sábado, ele estava sempre na sinagoga e sempre ensinando ali na sinagoga. Lucas capítulo 4 é outra passagem que nos mostra que Jesus tinha esse hábito. A partir do verso 14. Jesus volta dos 40 dias de jejum e consagração no deserto da Judéia. Diz o texto bíblico, verso 14 em diante. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ou seja, ele tinha por costume e por hábito estar na sinagoga todo sábado. Era o costume dele. Era o hábito dele, como todo judeu, e ele estava na sinagoga todos os sábados. A sinagoga é aquilo que viria a se tornar a nossa igreja hoje. Igreja que eu falo, o templo físico. O templo físico. Até a liturgia que nós temos hoje, ela deriva da liturgia da sinagoga. O que era sinagoga? Como é que a sinagoga surgiu? Nós tivemos a destruição do templo em Jerusalém. Aquele primeiro templo, erguido por Salomão, foi destruído pelos caldeus. E aí houve um período de exílio. O povo ficou exilado. Sem templo agora. O que é que eles fizeram? Eles começaram a se reunir nas casas. Mas depois foi se aglomerando aquelas reuniões nas casas. Então, aqueles judeus resolveram comprar um espaço próprio para se reunir semanalmente. Em vez de se reunir apenas nos sábados nas casas, eles pensaram, não, vamos comprar um espaço e usar esse espaço para fazer as nossas reuniões todos os sábados, no Shabá. Né? E eles, então, adquiriram templos, casas de oração, como eles chamavam. A sinagoga era chamada de casa de oração. Para ali, então, todos os sábados eles se reunirem.
E como é que era a liturgia na sinagoga? Para se criar uma sinagoga, era necessário primeiro você ter, no mínimo, 10 judeus. Então começava um culto numa casa ali naquela região. Tinha poucos judeus naquela região. Aí eles começaram a se reunir na casa de um deles. Aí formava 10, já tinha 10 pessoas ali. Opa, já pode ser considerado uma congregação. Se eles tinham condições, geralmente eles envolviam-se com o comércio, tinham condições, aí adquiriam um espaço lá e aí construíam o que a gente chamou de templo, né? Uma casa de oração lá. E eles iam se reunir, então, todo sábado lá. A congregação crescia, mas geralmente ela era liderada pelos chamados principais da sinagoga, que eram 10. Era um grupo de 10 pessoas que liderava a sinagoga. E um deles era o chefe da sinagoga. Sempre um deles se destacava como chefe da sinagoga, liderando aquela sinagoga. E como é que era a liturgia? A liturgia era o seguinte: eles começavam com a sua declaração de fé, a sua confissão de fé, está lá em Deuteronômio capítulo 6. Shema Israel, ou seja, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a força do teu ser, enfim. Eles liam lá a sua declaração de fé de Deuteronômio capítulo 6. Depois disso, eles iam ler a Torá. Depois de ler aqueles poucos versículos lá de sua declaração de fé em Deuteronômio capítulo 6, eles iam ler a Torá. Mas não era uma leitura aleatória da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Pentateuco. Né? Mas eles não liam qualquer texto. Vamos abrir lá em qualquer passagem lá da Torá e vamos ler. Não, não era assim. Era um plano de leitura da Torá de 3 anos. Cada sábado eles liam uma parte da Torá. Vamos ler lá, por exemplo, o que compreende hoje o capítulo 1 de Gênesis. Vamos ler lá o início de Gênesis. Tal. Aí lia o primeiro capítulo, o segundo, uma certa quantidade de textos ali, de versículos. E aí, no sábado seguinte, eles continuavam de onde eles pararam. E em 3 anos, nesse plano de leitura que eles tinham, eles terminavam a leitura da Torá. Terminava a leitura do último texto lá de Deuteronômio. Então, no sábado seguinte, eles começavam de novo. Então, ciclicamente, a cada 3 anos, eles liam a Torá toda nesse plano de leitura de 3 anos. Mas veja, era só uma leitura geralmente não comentada. É só uma leitura. Vamos ler o texto da nossa leitura, nosso plano de leitura da Torá de hoje, desse Shabá. E aí eles liam. Depois de ler isso, eles tinham os salmos que eles cantavam, os salmos, os hinos, do inário judaico. E logo depois tinha o que seria a pregação, que aí seria alguém lendo um texto qualquer, aleatório, que viesse ao seu coração, que estivesse na sua mente e no seu coração. Alguém geralmente convidado, porque era o chefe da sinagoga, os principais da sinagoga, com o chefe da sinagoga, que definiam quem é que ia pregar. Não era qualquer um que dissesse, eu quero pregar, não. Eles é que definiam quem ia pregar. Geralmente era uma pessoa que eles sabiam que conheciam a Bíblia, né? Da Bíblia hebraica, que eles percebiam que tinham conhecimento. Eles priorizavam, claro, aqueles que tinham estudado com mestres da lei, aqueles que eram rabinos. Quando tinha visita de um rabino ali na região, aquele rabino visitante sempre era colocado para pregar. Opa, chegou um rabino, um mestre da palavra nessa cidade hoje, de longe, vamos ouvir. Sempre era o rabino visitante que pregava. Razão pela qual a Bíblia nos diz em Atos Apóstolos que a estratégia de Paulo para evangelizar uma cidade, quando ele chegava, era o quê? No sábado, no primeiro sábado da sua visita àquela cidade, ele ia na sinagoga. E fatalmente ele era colocado para falar, porque ele era um rabino, havia aprendido aos pés de Gamaliel, um mestre da lei. Ele era um rabino visitante. Opa, vamos ouvir alguma coisa desse homem. E ele sempre era colocado para falar, e aí começava a pregar o evangelho, uma parte da congregação ficava com ele, outra contra ele, ele era expulso ali da sinagoga e depois se reunia nas casas daquelas pessoas que concordavam com ele, e assim nascia a igreja nas casas ali. Né? E depois dessa exposição da palavra, que a pessoa lia o texto e explicava aquele texto, né? Não era uma pregação como nós temos hoje, porque essa pregação que nós temos hoje, né?
aquela pregação mais efusiva, tal. Isso é uma coisa que vai surgir mais à frente e que tem mais a ver com pregar a grandes concentrações de gente. Como Pedro, por exemplo, no dia de Pentecoste, ali foi uma coisa de proclamação, de pregação para uma multidão de milhares de pessoas, né? E ali o ritmo é diferente de uma reunião na sinagoga, onde a coisa era mais como que no tom de conversa. Era literalmente ensino. Por isso a Bíblia diz que ensinava nas sinagogas, porque o tom era esse. O tom congregacional era de ensino. Depois disso, eles faziam, então, se cantava também alguns hinos, salmos, tal, hinos do inário judaico, e aí depois se terminavam com oração. E o que fechava a mesma reunião era a bênção araônica, lá de Números capítulo 6. Né? O Senhor te abençoe e te guarde. Essa bênção araônica, que era dada por qualquer um dos principais da sinagoga, ou quando tinha um sacerdote, um levita visitando, era ele que dava a bênção araônica, porque era a bênção sacerdotal. Hoje a gente termina com o quê? Com bênção apostólica, né? Você vê que a liturgia era muito semelhante. Até mesmo algumas práticas que nós temos nos nossos templos hoje, por exemplo, termina o culto, o pessoal vai para a cantina. Tem igreja que tem até uma espécie de mini restaurante, mas você vai para a cantina depois do culto para comer. Terminava a reunião lá na sinagoga, o pessoal ia comer, tinha lá um espaço para comer, uma espécie de restaurante, ou cantina da sinagoga. Quando tem alguém visitando, né? E aí a igreja tem dependências para hospedar, essa pessoa fica hospedada lá na igreja, né? Sinagoga também tinha isso. Tinha um rabino, um mestre visitando, peregrinando ali. Então, opa, tem um lugarzinho aqui nessa sinagoga que tem mais recursos, e a pessoa ficava lá. São práticas extremamente semelhantes. Aliás, Tiago, que é provavelmente o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, Gálatas e Tiago estão brigando ali para ver, quer dizer, os estudiosos estão discutindo para ver, não Gálatas brigando com o Tiago, mas os estudiosos discutindo para ver qual deles foi o primeiro a ser escrito, ou Gálatas ou Tiago. A maioria concorda que foi Tiago. E sabe como é que Tiago chama a igreja? A igreja, não estou me referindo à igreja, o corpo de Cristo. Ele chama a igreja templo físico, onde as pessoas se reúnem e tal. Olha como é que ele chama. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. A partir do verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entre algum homem com anel de ouro, eu quero me prender aqui, se no vosso ajuntamento, outras traduções vão dizer, na vossa congregação, algumas versões mais modernas vão dizer, se na igreja, e Tiago está escrevendo a quem aqui? A crentes. A igreja aqui nessa época era quase que totalmente judeus. Não sei se aqui, nessa época aqui já tinha havido já o ingresso de Cornélio e os seus, talvez ainda não, talvez sim. Mas se não tinha havido ainda o ingresso de Cornélio, nós estamos falando aqui de uma igreja só de judeus. Inclusive ele se dirige, diz o verso 1 do capítulo 1, às 12 tribos que eram dispersas, ou seja, porque por causa da primeira perseguição, muitos crentes se espalharam, judeus que se espalharam, né, por outras partes. E sabe o que é no original esse termo traduzido por ajuntamento aqui? Sinagoga. Sinagoga. Se na vossa sinagoga entrar algum homem com... Ele está escrevendo a crente. A igreja primitiva, quando ela nasce, ela pega emprestada a liturgia, a forma de se reunir dos judeus, porque a igreja primitiva era formada por judeus. Então, a sua forma de se reunir, a sua liturgia era essa. Agora, claro que a liturgia depois vai mudando, né? Afinal de contas, você tem os dons espirituais, aí começa a ter coisas que não tem na sinagoga comum. Aí você vê lá Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 14 o seguinte. 1 Coríntios capítulo 14, ele vai dizer
Verso 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, é um ensino, mas aí ele fala também, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça tudo para edificação. Porque a dinâmica, obviamente, na igreja primitiva é diferente da sinagoga, porque na sinagoga não tinha língua, não tinha revelação, não tinha interpretação, mas tinha salmo, tinha doutrina. Tinha oração, como tem oração também aqui. Então, nos cultos da igreja primitiva, eles tinham oração, enfim, e também realizavam a ceia, né? As reuniões da igreja passam a ser no domingo e não no sábado. Mas veja, a sinagoga era o que hoje é o nosso templo. Interessante que as sinagogas elas começam nas casas, porque o povo judeu está exilado, e depois, quando eles vão se ajuntando nas casas, como se fosse um ponto de pregação, né? Aí resolvem então fazer um templo. Como é que a igreja primitiva nasce? Como ela não começou a ser aceita mais nas sinagogas e canto nenhum, ela começa os seus cultos nas casas e depois começa a construir seus próprios templos. Eu estou fazendo essa comparação aqui só para dizer que Jesus ele valorizava essa coisa de congregar toda semana e nós devemos valorizar isso também. Amém? Não devemos nos deixar contaminar com esse espírito da pós-modernidade, com essa coisa que leva as pessoas a querer viver um cristianismo em casa e ficar longe do congregar. Não, você precisa estar congregando. Jesus valorizava isso. Ele estava toda semana na congregação, participando da reunião. Você pode dizer amém por isso? Amém significa que assim seja, que assim seja na sua vida. É importante olhar para isso, para essa verdade que Jesus estava congregando toda semana, porque isso nos mostra a importância de nós congregarmos toda semana. Nós vemos esse exemplo do próprio Jesus. Amém? Segundo, o texto diz que ele ensinava a importância do ensino. Quando você vê a grande comissão em Marcos, você encontra Marcos dizendo que Jesus falou, ide e pregai. Quando você lê a grande comissão em Mateus capítulo 28, você encontra Mateus dizendo que Jesus disse, ide e ensinai. Há uma contradição aí? Não, porque como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, a igreja prega enquanto ensina e ensina enquanto prega. Amém? Ide pregar e ide ensinai são a mesma coisa. A pregação, ela deve ser carregada de ensino. E o ensino não deve ser aquele ensino meramente formal, mas tem que ter uma aplicação de uma verdade, ela tem que ser de alguma forma uma pregação também. Amém? E Jesus ensinava assim. E ele ensinava constantemente. Eis a importância do ensino para o crescimento da igreja do Senhor e de cada crente. E aí nós chegamos aqui na história. Porque Jesus estava ensinando ali, e ao que tudo indica, ele estava fazendo uma série de ensinos naquela sinagoga. Você vai encontrar alguns exegetas dizendo que, no original, a ideia aqui é que ele ensinava aos sábados naquela sinagoga, o que dá a entender que ele estava fazendo uma série de estudos em sequência naquela sinagoga. Sobre que tema eu não sei, mas devia ser um seminário maravilhoso, ministrado por Jesus de Nazaré, a palavra encarnada. Ele estava fazendo uma série de estudos em sequência naquela sinagoga. E quem é que estava ali? Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E esse estava ali não significa que ela apareceu de repente naquele sábado, não. A ideia que o texto traz é que ela estava todo sábado lá, ouvindo Jesus de Nazaré ensinando. Todo sábado. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Essa mulher era uma crente. Ela estava toda semana no culto.
Essa mulher vai ser chamada por Jesus mais à frente de filha de Abraão, ou seja, ela é participante da aliança. Mas ela tinha um espírito de enfermidade, que Jesus vai dizer que era Satanás oprimindo aquela mulher. Olha, eu não entendo muito bem como é que isso pode acontecer. Eu sei, à luz da Bíblia, que é impossível um crente, por exemplo, ser possesso. Um crente ser possesso, um crente de fato, crente, é impossível, porque o crente ele tem em si o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está mais no crente, é porque ele deixou de ser crente. Ele pode ser crente de fachada, nominalmente, mas ele não o é mais. É impossível um crente ser possuído. Uma pessoa possuído pelo maligno. Uma pessoa não crente e que acaba descendo a níveis profundos de degeneração espiritual, ela está plenamente suscetível a ser possuída por demônios. Não é verdade? Agora, o crente ele pode sofrer influência maligna. Isso é um fato. É só você se lembrar, por exemplo, de Pedro, quando ele diz a Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E então Jesus começa a falar sobre a importância da sua missão e que a sua missão incluía a sua morte. Ele veio para morrer. Quando Pedro ouviu isso, ele disse, não, Jesus, não. Para com esse papo de morte. Para com esse papo de morrer. E aí Jesus olha para Pedro, que instantes atrás, minutos atrás, tinha recebido uma revelação do Pai e diz, para trás de mim, Satanás. E Jesus vai dizer mais à frente, por ocasião da ida ao Getsemane, que Satanás tentou cirandar com Pedro e Jesus intercedeu para que isso não acontecesse. E Pedro era um crente. Pedro já tinha expulsado o demônio, Pedro já tinha orado Jesus curado, pregado o evangelho. Já tinha feito tudo isso. Você se lembra quando Jesus enviou os seus discípulos? E deu-lhes poder para expulsar demônios, para curar enfermos, de todo tipo de mal, e pregar o evangelho? Pedro fez isso. Pedro era crente. E como os discípulos voltaram alegres pelos milagres que tinham visto serem realizados pelas suas mãos, e Jesus disse, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Pedro era um crente, era salvo, mas ele estava suscetível a influências malignas. Essa mulher, ela de alguma forma deu uma brecha, pode ter sido um ressentimento, pode ter sido uma amargura, pode ser alguma coisa que aconteceu, que deu uma brecha para a ação maligna na sua vida, de maneira que ela era atormentada, ela era dominada por um espírito de enfermidade que diz Jesus que há 18 anos a mantinha presa naquela situação. Ela estava encurvada, vergada, deformada. Não era um pecado. Quando Jesus foi curar o paralítico de Cafarnaum, antes ele disse, perdoados são os teus pecados, para depois dizer, levanta-te e anda. Quando Jesus vai curar essa mulher, ele apenas diz, estás liberta. Mas foi alguma coisa que aquela mulher permitiu que entrasse no seu coração. O texto fala de espírito de enfermidade. A ideia que se tem aqui no original é que havia alguma coisa no seu espírito que enfraqueceu ela, levando ela a essa enfermidade no seu corpo. Havia algo que ela tinha permitido que adentrasse a vida dela e que afetou não apenas sua alma, mas refletiu no seu corpo. Ou seja, o que ocorreu a ela externamente era um reflexo direto de algo que tinha ocorrido interiormente nela. Esse espírito que enfraqueceu ela e levou ela a vergar-se de maneira que diz o texto que ela não conseguia se endireitar. Era uma mulher deformada, era uma mulher que não conseguia ficar ereta, que é uma das honras dos homens em relação aos animais. Ela não conseguia ficar ereta há 18 anos. Mas sabe o que me impressiona aqui? É que essa mulher, mesmo sendo deformada, mesmo sendo desprezível,
para as pessoas na época? Na sinagoga, se reunia o povo da seguinte forma. Os principais assentos eram para os principais da sinagoga e para aquelas pessoas mais importantes, ilustres, ricas. Os homens ficavam nos primeiros assentos, as mulheres nos assentos seguintes. E lá atrás, as pessoas com deficiência física, tal, porque se entendia que essas pessoas provavelmente estavam nessa situação porque eram de alguma forma amaldiçoadas. Por quê? Não se sabia, mas se acreditava. Então as pessoas deficientes ficavam no final. Então ela já era mulher, já não sentava ali na frente. Ficava lá no canto das mulheres, que era depois dos homens. Mas era deficiente e ficava então lá no fundo da sinagoga. Lugar menos privilegiado. Pela situação dela, que não tinha nascido assim, mas ficou assim, já estava assim há 18 anos, ela era vista como amaldiçoada. Já era uma visão grotesca. Ela era deformada. E ela ainda, com certeza, era desprezada pela sua condição. Mesmo assim, todo sábado ela estava na sinagoga. Imagine as dores que ela sentia para se movimentar, para todo sábado estar na sinagoga. Mas ela ia. É um exemplo de fé essa mulher. Não importa a sua situação, não importa a sua dor, não importa a sua dificuldade, o melhor lugar para você estar é na presença do Senhor. A deformidade, o desprezo social, a dor física que ela sentia, nada disso a impedia de estar na casa do Senhor. E ela estava na casa do Senhor. E aí, a Bíblia diz que, vendo a Jesus, chamou a si. Não foi ela que procurou a cura, foi Jesus que a viu. Ninguém a via, mas Jesus a viu. E mais, chamou-a a si, porque ela estava afastada de todos, porque era o lugar dela, segundo o entendimento da época, aquele lugar onde ela estava afastada de todos. E Jesus disse, vem aqui. Jesus chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, tocou-a, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Bastou uma palavra dele, estás liberta. Basta uma palavra dele. E as coisas irão mudar. Amém? Há 18 anos ela sofria. Mas ela não deixou de buscar a Deus durante esses 18 anos. Há 18 anos ela sofria fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Mas ela não deixou de estar na casa de Deus. E ela ouviu a palavra aqueles dias todos. E Jesus, num daqueles dias, daquela série de mensagens, ele olhou para ela, chamou a si e disse, estás liberta. Estás liberta. Ele não disse, você vai ficar curada. Ele não diz, espera que eu vou fazer uma oração aqui, você vai ser liberta. Não, ele só declara, toca nela e diz, estás liberta. E ela se endireitou, aleluia. Ela voltou ao normal e glorificava a Deus. E toda a igreja ali reunida, toda a congregação ali reunida, glorificava a Deus, exceto os principais ali da sinagoga, o chefe da sinagoga, que ficou indignado, porque a cura se deu no sábado, porque o raciocínio deles era o seguinte, a atividade de cura era própria de um médico, curar alguém, mesmo que fosse de forma espiritual, era um tipo de atividade. Não se podia fazer atividade no sábado, logo estava errado. Você podia procurar cura qualquer outro dia da semana, menos no sábado. Sendo que esse homem não se dirigiu direto a Jesus, ele se dirigiu à multidão. Ele disse,
disse à multidão: seus dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados e não no dia de sábado. Então Jesus disse: hipócrita, vocês não acabam cuidando de seus animais no sábado? Não é dia de trabalhar no sábado, mas vocês cuidam, né, de seus animais, porque vocês desprendem da manjedoura cada um deles para dar de beber água a eles. Né? Vocês não deixam o seu animal passar aquele dia sem beber água. Não, é sábado, eu não posso trabalhar. Mas meu boi e meu jumento não podem ficar um dia sem beber água. Então eu vou lá, só vou soltar ele para ele beber água. Você se preocupa com a saúde do boi e do jumento. E você não se preocupa com a saúde de uma pessoa, dessa mulher, que é filha de Abraão, e que há 18 anos estava sob essa opressão maligna. E quando Jesus disse isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Ou seja, as palavras de Jesus foram tão contundentes e adequadas que eles não conseguiram encontrar resposta para o que ele disse. Eles simplesmente ficaram em silêncio, envergonhados, corados de vergonha, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E aqui eu termino justamente chamando a atenção para a sensibilidade de Jesus, que ele viu a dor daquela pessoa que ninguém estava vendo. Ou já tinham deixado de ver há muito tempo, né? Que nós não percamos essa sensibilidade, que possamos ver a dor do próximo e sermos canal de bênção para as pessoas que estão sofrendo. Amém? Amém. E não importa a sua dor, a sua condição, a sua dificuldade, a adversidade que você está enfrentando, a luta, a guerra contra o maligno, o melhor lugar para você estar é em comunhão com os irmãos na casa do Senhor, buscando a presença de Deus, porque no momento certo Ele vai agir e tudo vai se endireitar na sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Pode dizer glória a Deus, aleluia? Amém. Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD.